Antes de tudo, muito grato por você me receber nessa atmosfera onde todas as pessoas estão querendo ficar recolhidas, tentando se tornar seguras para si, para o outro. Nós estamos fazendo aqui essa entrevista, mas mantendo esse afastamento social. René também está aqui, foi ele que nos apresentou. René tem um trabalho forte aqui na comunidade, cada 2 meses ele faz uma palestra, e eu gostaria que você se apresentasse. Bom, eu sou o pastor Hernani Röpke, atuo aqui na Paróquia da Cantareira já há 16 anos, então meu tempo de ministério já são 24 anos. Comecei meu trabalho em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde atuei 7 anos, 1 ano no Rio de Janeiro, que é o processo de formação, que a gente é acompanhado por um outro ministro, uma outra ministra, né? A gente usa essa designação hoje para definir os 4 ministérios da igreja, que é o ministério pastoral, o catequético, o diaconal e o missionário. Então a gente denomina todos eles de ministros e ministras da igreja. Então esse período todo aqui, então, a gente tem essa caminhada. Então a minha formação, que foi na Faculdade de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma formação que durou 6 anos, 7 com 1 ano de intercâmbio na Alemanha, que eu também tive a possibilidade de realizar, e mais, bem dizer, 1 ano dentro desses 7 que foi experiência em comunidade, meio ano no Rio de Janeiro, e também meio ano que foi realizado, que a gente chama um núcleo avançado, que é pesquisas em comunidades, que como a vida comunitária acontece, quais são as perguntas, as interrogações que as pessoas também têm no dia a dia, de que forma a igreja pode se aproximar mais, se colocar ao lado das pessoas. Então tudo isso faz parte do nosso ministério. Então a formação ela é bem ampla, no sentido de a gente ter uma visão do todo, mas o foco principal mesmo é a questão teológica, a fundamentação bíblica que a gente procura levar às pessoas. E dentro da nossa entrevista, uma das primeiras, eu lembro que ele tinha falado, vou mandar esse vídeo para o pastor, que eu acho que ele vai fazer algo de bom com isso. E logo depois me veio a ideia de falar um pouco sobre o luto, mas a gente sabe que a psicologia tem um pensar, a gente sabe que o mundo sistêmico tem um pensar, e dentro das religiões, dentro da religião em si, existem muitos recursos que a gente pode ampliar o olhar ou o sentido do que é o falecimento. Né? Então, muito obrigado por me acolher, e eu gostaria que o senhor falasse o que é a Igreja Evangélica Luterana. Obrigado, Gil. Agradeço o René pelo contato que ele também fez e nos colocou em comunicação. Eu acho que essa parceria é muito válida nessa época aí de Covid-19, o coronavírus que nos assusta, então levar também as pessoas assim um pouco de esperança, algumas colocações que também ajudam a enfrentar essa situação. E como você bem perguntou, a questão do luteranismo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, é fruto da reforma de Martim Lutero no século XVI. Então, Martim Lutero, na realidade, antes de entrar no mosteiro dos agostinianos, ele passou por um grande tormento, que quando retornava para casa, foi surpreendido por um raio, achou que ia morrer. Então, naquele momento, ele teria feito uma promessa a Santa Ana, que era também a santa dos mineradores, então, no sentido de dizer que ele se tornaria monge. Então, a partir disso, em 1505, ele entra no mosteiro dos agostinianos e começa a estudar teologia. E nesse seu estudo, a grande interrogação de Lutero sempre foi: como eu encontro um Deus misericordioso? Porque ele sempre se achava um grande pecador, que
diante da morte iminente na época, a peste negra que assolava a Europa. Então ali ele tinha essa pergunta: como encontro um Deus misericordioso que me abençoa com a salvação? E dentro dessa pergunta dele, também dos desmandos na época na igreja, o poder que a igreja exercia, tanto político quanto espiritual. Então Lutero ali também tinha suas dificuldades com isso. Então, ao ler a carta de Romanos, no capítulo 1, o versículo 17, que o justo vive pela fé, que na realidade depois é complementado por Efésios, o capítulo 2, os versículos 8 e 9, que diz: pela graça de Deus sois salvos, e isso é um presente de Deus, não é algo que nós conseguimos realizar, então não pelas nossas obras da lei. Então o Lutero se descobre agraciado por esse Deus, agraciado de que a salvação não depende dele, mas que Deus presenteou a todos nós com a salvação em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente não tenha que realizar as boas obras, porque muitas vezes ali a igreja luterana é entendida de forma errônea, que as pessoas acham: já está salvo, não preciso mais fazer nada, Deus já fez a sua parte por mim. Não, mas se eu sou tocado por esse presente maravilhoso de Deus, eu também quero fazer algo pelo próximo. Eu me sinto tocado por esse amor de Deus e vou colocar também os meus dons à disposição do cuidado da vida. Então, nesse sentido, o Lutero descreve a sua descoberta. Então, a partir disso, ele compõe hinos, ele para de se autoflagelar, porque até então ele se torturava meio, através de manhã cedo, levantava cedo, deitava no chão frio, no sentido de Deus ter misericórdia e pena dele. A partir dessa descoberta, ele deixa de se autoflagelar e começa a olhar para dentro da sociedade o que ele pode fazer para melhorá-la também. Então ele começa a compor hinos, começa a escrever também carta para os príncipes alemães para que criem escolas, para que todos possam ter acesso à educação. Ele traduz sobretudo a Bíblia, no sentido de dizer que as pessoas possam lê-la também, fazer a interpretação desta palavra e como essa palavra também fala para dentro da vida delas, porque até então as missas eram em latim ou até em grego e hebraico e eram difíceis de serem compreendidas. Então, só os letrados que também tinham acesso, talvez, à palavra de Deus e conseguiam ler. Então, com isso, ele também traduziu a Bíblia para o idioma alemão. Então, primeiramente, o Novo Testamento, quando ele estava justamente recluso na Wartburg, onde justamente ele foi escondido, porque na dieta de 1521 de Worms, ele foi excomungado da igreja ao não retirar os seus documentos, porque o marco da reforma é 31 de outubro de 1517, quando Lutero publica as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Então esse, para nós, como luteranos, é o marco da reforma. E essas teses questionavam principalmente a questão das indulgências, que era a compra, por exemplo, da salvação. Então, pessoas que já tinham morrido podiam... Então, pelos parentes que ainda estavam vivos, podia-se comprar um documento que garantia que a alma saltava do purgatório para o céu. Então, Lutero começa a questionar essas questões, questiona também a questão dos concílios do Papa. Eles dizem que eles também são humanos, também erram, também falham. Então, diante de tudo isso que constava nas 95 teses, o Lutero também sofreu uma grande pressão para renegar esses documentos. E naquela época, com o surgimento da imprensa, tudo começou logo a se espalhar rapidamente também, os seus escritos pela Europa. Então tudo isso desencadeou um movimento também na Europa, na Reforma, e fez com que então Lutero, por não renegar seus documentos nessa dieta de Worms em 1521, fosse então excomungado da igreja. A partir dali é que surgem assim, os seguidores em si de Lutero, que são conhecidos luteranos. E esse é um pouco assim o resumo da história da Reforma. E para o Brasil, a nossa igreja, que se chama Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
ela vem a partir de 1824, com a imigração alemã para o Brasil. Então, a nossa igreja é um pouco diferente das outras igrejas, porque é uma igreja de imigração e não de missão. O que a gente chama de imigração? É aquela em que, primeiramente, vieram os imigrantes para cá e depois vêm os pastores para acompanhar esses imigrantes na sua fé, na sua espiritualidade. As igrejas de missão não, aí vêm os pastores somente para o Brasil e fazem aqui e constroem aqui as suas igrejas, comunidades, a partir do povo que já estava residindo aqui. Então, por isso que nós também ficamos muito tempo uma igreja fechada no sentido de preservar a própria língua alemã, que por muito tempo a igreja sempre nos cultos usava a língua alemã. Então, a partir dos anos 70 que começa a acontecer essa mudança, também logo após a Segunda Guerra Mundial, porque durante a Segunda Guerra, todos os cultos foram proibidos na língua alemã, então até quem falava alemão era preso, porque era associado muitas vezes ao nazismo, muitos tiveram seus livros confiscados e assim por diante. Então, a partir dessa Segunda Guerra Mundial também, a igreja que na época tinha muitas escolas comunitárias, que também é um assento da igreja, a partir de Lutero, então perde essas escolas depois, que são confiscadas pelo Estado. Então hoje a gente ainda tem sim escolas evangélicas luteranas, mas em grau muito menor do que naquela época. Então aqui em São Paulo, principalmente a partir dos anos 80, que começa uma abertura também para os cultos em língua portuguesa. Então isso é mérito dos pastores, que viam que a igreja iria sucumbir se ficasse só na língua alemã, porque a gente está inserido dentro de uma realidade brasileira, onde se fala o português, onde os filhos, aos poucos, desses alemães não falavam mais o idioma alemão. Então, graças a essa abertura, que a gente continua hoje sendo uma comunidade muito ativa, muito presente, e levando também esses valores da fé luterana, que são, e de forma especial, a justificação por graça e fé, que se fundamenta, que a gente fala nos 4 sola, nos 4 somente. O que são os 4 sola e os 4 somente? A fé, a graça, a Escritura e Jesus Cristo. A graça de Deus nos revela que Deus nos deu esse presente, a salvação em Cristo Jesus. E quando a gente crê que Deus realmente nos dê esse presente, e isso está contido na palavra, em nossos corações também floresce essa fé, que é colocada em nossos corações pela palavra a partir do Espírito Santo. E a Escritura é onde justamente nós nos inteiramos da ação de Deus, de como Deus age no mundo, de como Ele acompanha o ser humano, como Ele sempre o levanta de novo nas muitas vezes que ele caiu, nas muitas vezes em que ele se perdeu dos caminhos de Deus. E a gente diz, para a gente não se tornar legalista e nem fundamentalista nessa fé, nessa caminhada, então a gente coloca nessa Escritura Jesus Cristo como centro. Por que Jesus Cristo como centro? Porque Ele é o cerne para dizer para nós onde eu não tiro da palavra de Deus algo que só interessa a mim. Então eu sempre confronto a mensagem, seja do Antigo Testamento ou do Novo, as cartas, principalmente escritas pelo apóstolo Paulo, com a mensagem do Filho de Deus. Ele é a palavra viva de Deus neste mundo, para que eu não me torne principalmente legalista e fundamentalista, radical ou libertino demais. Então, nesse sentido, a gente fala desses 4 somente. A graça, a fé, a Escritura e Jesus Cristo é o que nos mantém e nos guia e nos orienta como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E, Hernani, você trouxe para mim que, a partir da influência da peste negra e também sobre a reflexão da morte, que ele vem construindo uma outra ideia, né? Aí ele vai trazer as 95 teses. Eu gostaria de entender um pouco mais como é morrer. A morte realmente é algo assustador na vida de todo ser humano. É algo que nos desestabiliza, é algo que nos tira o chão. Então, eu próprio, se eu for colocar assim, fui fazer teologia a partir desta pergunta. E também olhando para a nossa realidade,
tem coisas que a morte nos revela. Então, a morte principalmente fere o nosso orgulho. A gente, de repente, percebe que a gente não tem todo o poder, mesmo aqueles que são mais prepotentes diante da morte também percebem que tudo desanda. Então ela também fere esse orgulho humano que muitas vezes se sobrepõe sobre os outros. Num segundo momento também a morte nos lembra de que a vida também ela nos pergunta qual é o sentido dela. Como eu posso no dia a dia encontrar realmente o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida é se perguntar o que é afinal a vida. Então, como eu levo a minha vida? Eu estou realizado naquilo que eu faço? Ou realmente no dia a dia eu faço tantas coisas que depois, diante da morte, eu vou me perguntar o que realmente teve sentido de tudo isso. Então, ela também nos faz perguntar diariamente pelo valor da vida, pelo sentido da vida. Eu estou contribuindo para o cuidado com ela? Ou estou destruindo mais a vida? Então, essa é uma pergunta também muito pertinente que a morte levanta. E num outro momento, ela corta as nossas relações. Então, não só quando a gente morre, mas quando a gente perde um ente querido. Então, você não tem mais o contato, você não tem mais esse olhar, então surge um vazio. Então ela também corta, principalmente quando a gente tem uma proximidade muito grande, um amor por essa pessoa, então isso causa um grande vazio também dentro da gente. E por outro lado também, a morte nos revela que nós não somos donos da vida. Ela que domina sobre nós, então nós não temos a morte como propriedade. Então isso também nos leva à seguinte reflexão, e eu acho que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos coloca um pouco nessa pergunta sobre a morte. O Antigo Testamento, ele não nos aponta grandes sinais assim de uma vida pós-morte, em termos de ressurreição. Coloca a morte muito como uma maldição. Então lá Sheol, que é o mundo dos mortos, é colocado muito como um local sinistro, um local escuro, um lugar sem vida, um lugar sem alegria. Então isso também, se a gente for olhar os Salmos na Bíblia, sempre quando alguém adoecia, já era um sinal da proximidade da morte. E aí vinha o grito pedindo para que Deus libertasse dessa situação de morte, porque se via a morte como uma maldição. É um momento em que Deus me abandona. E também era visto como algo impuro. Então, o contato com a morte era algo impuro também. Então, essa situação toda é que levava as pessoas ao desespero. Então, nós temos ali, principalmente em Daniel, no profeta Daniel, nós temos uma pequena menção de que Deus não abandona o ser humano à morte, e também Isaías 26, que vai ter essa menção. Então, que já sinaliza o que o Novo Testamento vai nos trazer. O Novo Testamento vai nos trazer uma visão um pouco mais ampla da morte. Porque lá no Novo Testamento é dito que a morte é fruto do pecado humano. Então, o pecado humano leva à morte. Então, o que quer se dizer com isso? Que no Antigo Testamento a morte estava muito mais relacionado à morte por violência, a morte que era prematura. Então, tudo isso era visto como uma maldição maior. A partir do Novo Testamento, a gente sabe também que todos nós morremos, todos nós somos finitos nesse sentido da palavra, e que todos nós também, na concepção luterana, somos simultaneamente justos e pecadores. Então, somos justos porque Deus vem a nós e nos dá a sua justiça, o seu amor, mas também em muitos momentos não conseguimos cumprir essa justiça, esse amor de Deus, então também erramos e pecamos, e por isso também, em algum momento, também morremos, e a consequência justamente da morte é o pecado. E aí entra a questão cristã, a questão do Cristo.
Porque o Cristo também, quando ele está diante desse momento da morte, na cruz, se a gente for olhar a quinta-feira da paixão, que é o momento em que ele se encontra no jardim do Getsêmani, ele também começa a sentir uma angústia, uma tristeza profunda diante do que viria. Ele sabia que a sua morte estava próxima. Ele, em muitos momentos, conversou isso abertamente com os discípulos, procurou trabalhar isso. Então, ele ali também começa a revelar o que nós, como seres humanos, sentimos diante da ameaça da morte. Então, essa angústia dele, esse seu medo, esse seu pânico, nos revela justamente também esse grito de Deus pela vida, pelo cuidado com a vida. Então, mesma coisa quando ele está no momento da cruz, e ele grita, meu Deus, por que me desamparaste? Então, esse é o grito humano diante da morte, é o grito do abandono, é o grito de sentir-se sozinho. Então, é esse momento, então, Deus também nos revela através de Jesus Cristo que nós não estamos sozinhos neste momento, assim como Deus acompanhou o seu Filho, Ele também está conosco. E aí entra uma coisa maravilhosa no momento final, onde Jesus diz, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. É um momento em que ele não luta mais contra a morte, mas onde ele se entrega. E essa entrega é que faz a vida ressurgir, que nos permite o domingo da ressurreição. Então, quando nós confiamos nessa promessa da ressurreição, nós também não lutamos em si naquele momento contra, mas nós nos confiamos nas mãos de Deus. E é isso que faz Cristo vencer o pecado, vencer a morte e nos revelar que a morte não tem a última palavra, mas sim o amor de Deus. Então, isso para mim tem duas dimensões importantes. Uma que nos revela a importância da ressurreição, mas não só a ressurreição pós-morte, mas também que aqui e agora nós somos chamados a cuidar para que esse sinal de ressurreição se manifeste na vida do dia a dia. E como a gente pode fazer isso? Diante do Covid, é tomar os cuidados, o isolamento social, a questão da higiene, a questão de ajudar aquelas pessoas que estão mais suscetíveis, mais frágeis, menos imunes diante dessa situação, para que elas não percam a vida nesse momento. Então, é isso que a ressurreição de Cristo também nos convida a fazer, não colocar a vida em perigo, em risco, mas ajudar para que ela seja cuidada até o último momento, para que a morte seja algo, assim, na medida do possível, natural, onde a pessoa chega ao seu final e diz, olha, agora é o momento que eu quero ir mesmo, porque eu realizei, eu fiz aquilo que eu desejava, estou no momento que eu estou cansado, que eu estou realmente esgotado. Então, de cada pessoa poder chegar a esse momento. Para lutarmos também contra tudo hoje que mata, que é a miséria, que é a fome, que é a violência, que são os assassinatos. Então, tudo isso também, esse grito de Cristo na cruz revela esse cuidado com a vida, para que a morte não nos tome prematuramente. Então, é dessa forma que nós enxergamos a questão da morte e do gesto de Deus por nós, que a vence, mas nos convida também diariamente a sermos sinal e esperança de ressurreição para aqueles que estão aqui em nosso meio, no nosso convívio. Porque a ressurreição na eternidade, sim, isso é um presente de Deus. Esse é o presente que Deus nos dá em Jesus Cristo. Mas aqui, hoje e agora, nós podemos fazer, sim, a diferença. Pensando dessa maneira, que morrer bem é morrer de uma forma natural, você tendo uma vida construída, tendo uma história, desenvolvendo os seus sonhos, o que você poderia passar para as famílias que nesse momento estão perdendo seus entes queridos com o Covid-19 e que talvez não tenha essa oportunidade de se despedir, de fazer um processo fúnebre, ritualístico, com honra? O que você poderia passar para essas famílias ou essas pessoas que estão tendo esse corte tão anormal, vamos dizer assim?
Eu acho que essa é uma pergunta que também nós fazemos nesse momento como igreja, porque até então a gente sempre tinha essa possibilidade de realizar o rito, de se colocar ao lado, de ajudar até no processo das fases do luto. E nesse momento a gente precisa reaprender muita coisa nesse processo. Então, hoje de manhã, ainda na nossa conferência virtual, nós temos uma pastora que atua no Hospital Oswaldo Cruz como capelã. E ela falou que no momento, assim, essas pessoas que estão no leito da morte, que estão na UTI, por exemplo, ou que estão internadas, então, como os familiares não podem visitar, então eles fazem o que? Eles ligam para os familiares e pedem para os familiares falar o que elas gostariam que essas pessoas ouvissem ainda nesse último momento, nesse último instante. Então, aquelas que ainda não estão na UTI é mais fácil porque eles levam o tablet ou o WhatsApp com uma videoconferência, então a pessoa pode olhar ali, pode fazer esse contato ainda virtual e expressar o que ela deseja. E quem, por exemplo, está na UTI já não pode mais, então eles pedem para os familiares enviar as mensagens e eles vão lá ler para essas pessoas o que esses familiares também nesse momento estão desejando. Bem como também pergunta a pessoa que está nesse leito qual é o último desejo que ela tem, que ela gostaria de expressar aos seus familiares. Então, ali são formas de lidar com essa situação onde não é possível se colocar de forma presencial. E nós, como comunidade, hoje também nos perguntamos, porque quando acontece o sepultamento, na realidade a gente também não pode se fazer presente. Então, como se colocar nesta hora ao lado das pessoas? Então, uma é ligar também para elas no dia a dia, ver como elas estão. Outra também, tem colegas nossos que eu não tive ainda a possibilidade de fazer um sepultamento durante esse tempo aí da pandemia, mas outros colegas já fizeram, então onde mandam também uma mensagem virtual, que para quem está lá pode ser lida, ouvida, então se coloca também esse vídeo ali para os que estão ali ainda presentes naquele momento ou não. Então, estamos tentando achar formas de nos colocar ao lado dessas pessoas nesta situação. Mas o que eu diria assim, o que mais conforta é lembrar as pessoas que elas não estão confiadas, entregues à morte nesse momento, mas que elas estão também entregues nas bondosas mãos do nosso Deus. Então a Páscoa agora, mais uma vez, nos trouxe essa mensagem tão importante para essa época de tantas mortes, de tantas perdas. Então, se a gente também confia de que Deus está conosco nesta hora, nos presenteando com a ressurreição para essas pessoas, isso também, em grande parte, conforta, fortalece e faz com que a gente não entre em pânico, em desespero diante das perdas que nós estamos tendo. Então, eu diria assim, o melhor que a gente pode fazer nesse momento é realmente levar essa palavra de Deus que conforta, que consola e que nos lembra que a ressurreição, como eu falei há pouco, ela não é só lá na eternidade, mas ela continua ali. E eu posso continuar aqui levando alguns gestos adiante também daquilo que essa pessoa me revelou na sua vida. Eu sempre digo que a gente possa levar as coisas boas que cada um semeou nos nossos corações e mentes. Aquelas que não edificaram, que não construíram, a gente confia nas mãos de Deus, porque em Jesus Cristo Ele vem justamente para nos abraçar e tomar sobre si aquilo que a gente não conseguiu realizar com o tempo. Porque a grande questão sempre é, quando as pessoas não conseguem se despedir, que elas gostariam de ter dito alguma coisa daquilo que não foi resolvido. Muitas vezes mágoas, ressentimentos. Então, isso a gente também pode confiar nas mãos desse nosso Deus e deixar que aquela pessoa também possa descansar na paz do Senhor e a gente olhar para os desafios que Deus nos coloca aqui neste mundo. Como foi a recepção dessas pessoas em receber essa palavra em casa através da tecnologia? Algo que muitas vezes dentro da religião
colocado num segundo plano. Uhum. Agora, administrar o moderno com o antigo. No momento, assim, a gente se debruça sobre a virtualidade, então é difícil saber como serão esses impactos depois, quando a gente tiver a possibilidade de voltar a se reunir presencialmente. Lógico, algumas pessoas já falam, não, isso aí tem que continuar, porque chega também as pessoas que não têm a possibilidade de vir até o culto naquele domingo, então já há esse desejo das pessoas para que haja uma continuidade no sentido de mandar essas mensagens, que nem hoje a gente manda uma oração da manhã, uma oração da noite, às vezes durante o dia uma outra mensagem que o Fábio também grava, na questão de uma música, com uma mensagem, o culto dominical. Então, tudo isso no momento está fortalecendo as pessoas diante dessa situação, levando uma palavra de esperança, de ânimo. Então, essa é a nossa função agora, fazer com que as pessoas continuem sonhando apesar das dificuldades, que elas não deixem de crer e confiar que Deus também está com elas nessa situação, que elas não estão abandonadas, que a igreja hoje não pode se reunir aqui, mas a igreja acontece também na casa, porque como diz Jesus, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estou no meio deles. Então, mesmo ali onde tem uma pessoa só, a gente crê também que Deus está ali junto, está amparando, está fortalecendo. Então, é dessa forma que a gente procura se colocar ao lado das pessoas nesse momento. René, querido, ele está aqui do meu lado. Qual pergunta você gostaria de trazer? Eu tenho uma pergunta, pastor Hernani. Muitas vezes no trabalho que nós realizamos, o Gil e eu, como facilitadores de constelações familiares, a gente se depara com lutos que não ocorreram, né? Ou seja, uma morte que não foi celebrada, uma morte que não foi elaborada, não foi vivida. Uhum. E muitas vezes a constelação familiar ela é como um ritual, né? Um ritual de luto. Você teria alguma palavra ou algum gesto que essas pessoas pudessem fazer em meditação, em oração, em silêncio, para honrar esses que estão indo? Né? Uma forma de exercício pessoal, de conexão. Eu acho que algo que, assim, é uma historinha que o Rubem Alves nos conta, porque ele conta uma historinha de um grupo de crianças que estava reunida numa noite numa barraca e, de repente, ali, ouvindo histórias, elas ouvem justamente o uivo do lobo e aí elas ficam com medo, ficam também desesperadas diante desse uivo e também perguntam para o mestre que estava ali com elas, por que pessoas precisam morrer? Por que pessoas às vezes são levadas, ceifadas por situações tão tristes, que seja a violência, uma doença, ou hoje o Covid-19, o que a gente pode fazer nesta hora? Então, o mestre diz assim, é só você pensar como as ovelhas pensam. Então, na época, quando eu vi isso, mas pensar como as ovelhas pensam? Desde quando as ovelhas pensam, né? Então, aí ele diz, olha, quando as ovelhas à noite estão também deitadas ali, no campo, ali em meio ao pasto, e elas ouvem o uivo do lobo e se sentem ameaçadas, e muitas vezes também há ovelhas que perdem as suas vidas ali. Ele diz assim, é importante a gente lembrar que ali tem alguém que está nos tocando uma flauta, que há um pastor que está tocando suavemente a sua flauta, e enquanto esse pastor vai tocando suavemente a sua flauta, as ovelhas vão pensando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que Ele me guia por pastos verdejantes, que Ele me refrigera a alma, que Ele me guia pelas veredas da sua justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam,
e bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, acho que o Salmo 23 é essa ferramenta que nos lembra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e a imagem assim que sempre vem, então, à mente nessa hora é esse bom pastor Cristo Jesus que Ele enviou e que justamente quer tomar para si tudo aquilo que não nos deixa viver, que a gente não conseguiu talvez trabalhar, ou também as fases que estão ali com dificuldade de serem geridas. Então, eu acho que é uma ferramenta muito especial que a gente também tem essa palavra que nessa hora nos dá essa conotação. E eu diria a flauta que toca ali, que é tocada, cada um tem um jeito diferente, às vezes, de ter algo que ajuda ela a superar isso. Por isso que eu falei também que a ferramenta também da constelação familiar pode ser essa flauta que é tocada, que nos ajuda a trabalhar também aquilo que a gente não conseguiu resolver com as pessoas em vida. Então, e assim tem outras, como o consultório de psicologia, onde também você pode ir levar também as suas angústias e ir trabalhando isso. Então, nós temos diversas ferramentas e dentro delas, lógico, a fé, ela sempre quer nos ajudar para que tenhamos essas ferramentas que nos ajudam a vencer as crises, angústias, as perdas da vida. Você falou da flauta e me chama muita atenção na igreja luterana a questão do canto, os corais, os inários, e inclusive compositores conhecidos como Bach, né, que contribuíram para esses inários. E agora, nesse período de confinamento, recolhimento social, a igreja luterana tem feito vídeos, né, onde o maestro toca, canta, e isso chega ao lar das pessoas. E você comentou que Lutero ele começa a produzir inários. Você saberia dizer se esses inários, essas músicas, tinham relação também com as angústias dele, com a solidão dele? Porque eu fico pensando no quem canta seus males espanta, e não sei se existe relação aí. É só uma colocação que eu faço para você. Não, eu acho que muito bem colocada a sua pergunta. A música, ela sempre foi uma ferramenta para falar das dores e das angústias. Se a gente for ver os hinos que nós temos, muitos às vezes questionam, são hinos do século XVI, século XVII, XVIII, mas são hinos com uma letra, uma riqueza muito profunda no sentido de falar daquilo que as pessoas estão sentindo. E Lutero também, se a gente for ver, o hino Castelo Forte justamente retrata isso. Ele fala assim, se inúmeros demônios vêm, nós não estamos sozinhos, mas que Deus está conosco. Então, revela também toda a sua agonia diante da reforma, então os momentos em que ele também se sentiu sozinho em suas decisões, então ele compôs mais de 30 hinos, né? Ele é sempre entoado em todos os momentos, aí, principalmente no período da reforma, que é outubro, então é um hino que nos marca muito e que fala daquilo que Lutero viveu. Então para quem quiser também dar uma olhada nesse hino Castelo Forte, eu acho que ele é um referencial também daquilo que Lutero viveu, e bem como aquele hino Cristãos Alegres Jubilai, é outro hino que ele compôs justamente descrevendo, bem dizer, cada fase dessa reforma. Então, como Deus revela o seu gesto salvador pela humanidade. Então, e assim tantas outras composições de outros nomes aí na caminhada luterana que nos trazem profundas reflexões dessa angústia humana que é vivida de tempos em tempos. Muito grato por me receber, por compartilhar de todo o seu conhecimento e não só cuidar de mim aqui, como cuidar do René, dessa comunidade que ainda está ativa dentro desse tempo que é o Covid-19, se inventando e reinventando. Não, eu que agradeço. Acho que
importante que a gente também possa ter esse momento e levar essa mensagem às pessoas.